Fala, família, espero que a imagem esteja boa. Eu dei uma mudada aqui nas configurações, saí cutucando, dedando tudo, atolando o dedo, então eu espero que tenha ficado melhor aí, né? Pior que tá, não tem como ficar, então vamos lá. Bom, esses dias eu tinha relado nesse assunto, né, dado uma raladinha por cima sobre como tem aumentado, né, muitas seitas, né, que servem ao mal, né, que tem o maligno mesmo como o seu Deus, e eles não escondem. E nós não estamos aqui fazendo esse vídeo para denegrir ninguém, né? Mas há muito tempo atrás, desde que eu comecei o canal, quando eu fiz a dublagem do documentário em inglês, eu disse para vocês, né, que aquilo ia ser global. Já estava acontecendo em outros países como o Brasil, de forma mais mansa, mas também estava acontecendo, e é o que a gente vê agora, começa a virar assunto inclusive de políticos, né? Então eu quero que você veja esse discurso aqui, porque é mais ou menos o que o doutor Enéas falou sobre a questão de escolha colorida, né? Todo respeito às pessoas que têm, mas se você incentivasse aquilo ali, se colocasse como exemplo de comportamento, qual seria o resultado efetivo na humanidade? Era essa pergunta que Enéas fazia. E da mesma forma, quando começou-se a se incentivar essas adorações, né, ao satanismo, houve nos Estados Unidos, desde a década de 70, um aumento, né, dos crimes bárbaros, diversos crimes, e você já tem visto isso aqui no Brasil, era uma coisa rara, né? Praticamente era impossível. Eu mesmo nunca tinha visto antes, né? Na minha adolescência eu nunca ouvi falar de um pai pegar e sacrificar o filho, uma mãe fazer isso, e agora meio que tá ficando rotineiro, né? Eu até evito, né, trazer esses casos para cá, mas eu vou dizer para vocês que quase toda semana tá tendo alguma coisa do tipo, né? Então é porque é aquela coisa, a nossa geração ela foi acostumada com isso através de desenhos, símbolos que eram coisas pesadas, sérias, foram colocadas como bonitinhas, engraçadinhas, né? Séries como o próprio Sobrenatural explicava que não, isso aí é um símbolo de proteção, né? Um símbolo de invocação. Você faz exatamente aquele símbolo, qualquer livro de magia que você procurar você vai ver isso. Você faz ali, ele prende a entidade dentro do círculo, mas a entidade surge através do símbolo. Ele fica preso no símbolo para não fazer mal a quem está invocando, mas ele nasce no meio daquele símbolo, né? Por isso é que você vê às vezes incenso junto, né? Eles colocam o fogo, alguma coisa, porque a entidade ela não aparece fisicamente com o corpo físico, ela aparece muitas vezes na forma dessas fumaças. É uma coisa bem interessante, né? E é a prova que o mal existe, né? Do jeito que existe o bem, existe o mal. E como está se incentivando, o resultado está aqui, já começa a virar, inclusive, discurso político, como vi aqui, ó. Se imaginem no apartamento dos senhores, madrugada dentro, e de repente começam a ouvir um choro de criança. E depois desse choro de criança, a vozinha de um menino pequenininho, dizendo para a mãe que ama e implorando por sua vida, pedindo para não ser assassinado pela própria mãe. Pois é, senhores deputados, isso de fato aconteceu no prédio onde morava Maria Rosália Gonçalves Mendes. Esse caso bárbaro, diabólico, mais um menino brutalmente assassinado por uma mulher, sua mãe ou madrasta. Essa mulher de 26 anos decapitou seu próprio filho, um menino de 6 anos, e quando a polícia entrou no local do crime, a mãe estava sentada com uma faca na mão e a cabeça do menino no colo, do próprio filho decapitado. Tinha uma criança gritando direto, pedindo socorro. E quando foi por volta de 3 horas da manhã, aí o menino começou a gritar forte, pedindo socorro. E a mãe, eu lhe amo, mamãe, eu te amo, eu te amo. Aí eu vi o negócio aumentando, só depois eu vou ligar pra polícia. Aí eu liguei pro 190. Dentro do apartamento, muito sangue na sala, na cozinha e em um dos quartos. Pelos rastros deixados no chão, parece que a mulher arrastou o corpo pelos cômodos. No final, ficou com a cabeça do filho no colo. No canto de uma parede foi encontrado um gato morto. Sobre a mesa, várias velas. No local foi constatada extrema violência. A criança estava completamente decapitada. Apresentava 2 lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto. E vídeos de rituais satânicos de decapitação. E o que isso que aconteceu lá em João Pessoa tem a ver com Santa Catarina, né? Porque tem gente que diz que a deputada Ana está sempre trazendo assunto nacional para dentro desse parlamento. É que acontece aqui em Santa Catarina também. No dia 13 de dezembro do ano passado, sexta-feira 13, a Polícia Civil de Brusque prendeu a bruxa de Brusque.
uma mulher, uma bruxa. Por que eu estou dizendo isso? Voltei para a Idade Média? Não, porque no século XXI ainda existem mulheres, homens, pessoas que praticam bruxaria. E o que aconteceu com essa mulher de Brusque? Que ela foi presa por crimes hediondos que praticou sob o título de estar vivendo, ritualizando a sua crença alternativa. As feministas de esquerda, que são anticristãs, chamam essas coisas de crenças alternativas. Aliás, abrindo um parênteses, as feministas do Brasil e do mundo todo gostam de se chamar de bruxas, acham isso bonito. Pois bem, por que essa bruxa de Brusque foi presa? Ela encomendou o sacrifício, a morte e a tortura de uma criança que morreu com 40 facadas após ter sido estuprada. Mais um menino. Nós estamos sempre falando de meninos. Essa mulher agora, esta bruxa de Brusque, foi condenada a 37 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e por estupro. Mas esse caso aqui de Brusque, de Santa Catarina, não é o único, e eu quero lembrar os senhores de 4 casos alarmantes aqui do Brasil. O caso do menino Juan. O menino Juan, de 9 anos, foi assassinado pelo par de lésbicas que o criavam. Elas pegaram uma faca de cozinha, cortaram o pênis do menino Juan com a faca, depois esquartejaram o menino, colocaram na churrasqueira, colocaram uma mochila, despedaçaram o menino, não sabiam onde largar o corpo da pobre criança. Por quê? Essas duas mulheres odiavam homens. Não sei que doutrina ideológica elas seguiam, mas é uma certa doutrina aí que odeia homens. E a outra criança, que também vivia em cárcere privado, uma menina, quando recebeu o contato dos policiais, não queria ir na companhia de nenhuma pessoa do sexo masculino. 2 figuras, um par de lésbicas que fez isso daí. Próximo menino, por favor. É o Henri Borel. Todo mundo lembra do Henri Borel. 4 anos e foi espancado até a morte pelo padrasto com o consentimento da própria mãe. Porque quando a gente ouve feminista falando de política, parece que mulher não comete crime, né? Próximo caso. Menino Miguel, 7 anos de idade, foi submetido a tortura física e psicológica, depois assassinado pela própria mãe e madrasta novamente, porque, segundo elas, o menino atrapalhava o relacionamento lésbico das duas. Mais um caso, por favor. O Rafael Winks, todo mundo já conhece, assassinado pela própria mãe aos 11 anos. Foi dopado e depois asfixiado com uma corda de varal. O que todos esses casos têm em comum? Todos eles se referem a meninos, especificamente crianças do sexo masculino. Por que esse assunto é importante? Porque quando a gente fala sobre crimes praticados por mulheres contra homens ou meninos, as pessoas fingem que aquilo ali não existe. Eu fui pesquisar estudos acadêmicos sobre esse assunto, que dizem os trabalhos acadêmicos. É lógico que a universidade, cooptada por essa calhorda feminista, um bando de professoras histéricas feministas, não permitem que trabalhos sérios e científicos sejam produzidos para investigar violência doméstica contra crianças do sexo masculino ou contra homens adultos. Um dos estudos que nós encontramos aí, chamado Violência Sexual contra Meninos, mostra a defasagem de dados sobre violência sendo praticada com crianças do sexo masculino. Durante o meu mandato, que agora já vai para o 7º ano, eu falo constantemente sobre a depreciação da figura masculina. O movimento feminista trabalha para dizer que tudo que é masculino é mal. A estética masculina é má, as preferências masculinas são má, o comportamento masculino é mau, a virilidade é má, tudo que é masculino é mau e tudo que é feminino é bom. Os senhores não percebem isso porque também já foram contaminados com isso. E durante o meu mandato, por 7 anos, eu falo aqui sobre isso. A quantidade de leis apresentadas semanalmente, mensalmente, nesse país, nesse estado, sempre protegendo somente a mulher. E se eu sou mulher, por que não me beneficio disso? Porque isso gera uma crise civilizatória. Quando não existe isonomia entre os sexos, o casamento, a família e a sociedade sofrem uma crise civilizatória. Eu coloco aqui esses dados porque no nosso país a prevenção, a saúde, a mortalidade e a proteção dos homens adultos é uma questão secundária. Muito simples observar que existe a DPCAM, Delegacia de Proteção da Criança, do Adulto, do Idoso, da Mulher, ou seja, a delegacia protege absolutamente todo mundo, menos o homem adulto. E se os senhores não perceberam, senhores deputados,
Nós aqui dentro dessa casa, dentro dessa Assembleia Legislativa, os senhores são em 37 deputados homens. Nós temos aqui dentro 2 deputadas feministas, nem estão no plenário agora, 2. Essas 2 feministas aqui dentro sozinhas coordenam 4 departamentos: Bancada da Mulher, Secretaria da Mulher, Procuradoria da Mulher e Observatório da Violência contra a Mulher. Depois os senhores pesquisam quanto custa uma Secretaria da Mulher aqui dentro. E elas têm 4, elas são em 2. Seria como se os senhores tivessem aqui 70 novos departamentos. O deputado Emerson, o deputado Lunelli, o deputado Tiago, cada um de nós deveria ter 2 órgãos para dirigir. Isso seria isonomia dentro do parlamento. E as 2 deputadas feministas aqui trabalham, cada uma delas, gerindo esses 2, no total, 4 departamentos. Eu quero falar sobre isso porque aqui na casa tramitam 2 projetos de lei de minha autoria para proteger meninos e homens, e os 2 estão atravancados, elas sentaram em cima dos projetos. O primeiro deles trata-se do projeto de resolução que cria a Procuradoria do Homem. Porque aqui nessa casa, a nossa procuradora é mulher, doutora Carula, e nós temos uma procuradora especial da mulher. Nós temos 2 procuradoras mulheres. Não existe Procuradoria do Homem, não existe Procuradoria da Família, não existe Procuradoria da Igualdade, não existe nada. Todo mundo aqui trabalha para o feminismo aqui dentro. O segundo ponto, senhores, é o nosso projeto de lei 206, que prevê ações de promoção e prevenção ao bullying, à violência, ao assassinato de meninos. Por algum motivo, esse projeto de lei está parado na mão de uma deputada feminista aqui dentro desde 2022, ano que foi apresentado, começou a tramitar nessa casa. O projeto que prevê ações para proteger meninos como esses aqui, vítimas de bruxas como essa mulher aqui de Brusque, está parado na Comissão de Finanças. Um projeto que não tem grandes impactos orçamentários, há anos parado na Comissão de Finanças. Eu quero pedir aos senhores deputados a sensibilidade de fazerem tramitar esses 2 projetos. E às vezes eu penso que eu estou naquele seriado Black Mirror, sei lá, onde está tudo invertido. São 37 deputados homens e eu, uma deputada mulher, pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar os únicos 2 projetos que tramitam na história da Assembleia Legislativa para proteger meninos vítimas de bullying, de violência doméstica, de violência psicológica. Então, senhores deputados, por favor, defendam o seu próprio sexo. Obrigado. Bom, meus irmãos, como eu falei para vocês, isso está ficando cada vez mais comum. E olha que ela só falou assim dos mais chocantes, né, que ficam mais famosos. Mas o que tem de criança, né, que aí graças a Deus são salvas também, mas passando por esse tipo de massacre não é brincadeira. É aquela coisa, quanto mais se incentiva isso, mais a gente vai ver. Mesmo que tenha muita gente, né, que vê a coisa de uma forma bonitinha, não, o diabo é só mal compreendido, né, mas ele é homicida desde o começo, ele é mentiroso. Então as pessoas começam com aquela coisa bonitinha, não, e depois elas vão entrando, né, vão conhecendo as entidades, as próprias entidades entram em contato, sim, como o Espírito Santo faz, como um anjo de Deus faz, eles também fazem. E a pessoa vai tendo contato com aquilo e vai entrando, vai tendo conquistas, portas abertas. E eu fiz questão de trazer uma parlamentar falando, porque muita gente tem cometido o erro grave de dizer, olha, política e religião não se mistura. Cara, se você pegar até o Velho Testamento, né, você vê o próprio Davi o tempo todo se orientando com os profetas. Política e religião sempre estiveram juntos. O primeiro líder a ser impeachmentado foi o próprio Deus. Deus foi impeachmentado. Quando ele tirou o povo do Egito, é bom você dar uma lida ali em Êxodo, que finalmente eles chegam à Terra Prometida, né? O povo começou a reclamar de Deus, disse, olha, a gente precisa de um rei, nós queremos um rei, as outras nações têm um rei, e nós não temos um rei, temos um Deus, né? E nós queremos um rei de carne, que a gente possa falar com ele a hora que a gente quiser, fazer exigência dele, reclamar. Então Deus foi o primeiro a ser impeachmentado. Deus disse, se vocês querem, tudo bem, né? Política e religião sempre estiveram juntos, meus irmãos. E você já deve ter ouvido o ditado que mente vazia é moradia do diabo. A mente do esquerdista, ela é vazia. Então essas entidades influenciam esse tipo de gente, seduzem eles com poder, com money, né, capite, e vai tocando o terror na sociedade, vai implementando as leis que se tinha no passado. Eles têm um sonho de trazer aquilo de volta.
Sinceramente, esses projetos de lei não deveria ser a questão. Porque crime é crime, era para ser como era antigamente. Se você tira a vida de alguém, o crime não fica menos terrível se você tirar a vida de alguém porque a pessoa é idoso, porque é criança, porque é mulher. Se for um pai de família, um dono de casa, acabou de casar, ter a sua esposa, deixou todos desamparados. Por que é que o crime com ele tem que ser menos grave do que se fosse com uma criança ou com uma mulher? Essas leis são totalmente absurdas. O que a gente tem que fazer, meu irmão, é parar, né, de estar criando privilégios para um determinado grupo e a lei ser realmente para todos, como está na Constituição. A lei é para todos, mas ela não é mais. E repito, por causa da influência do próprio demônio na cabeça dessas pessoas, principalmente de esquerda, né, ele acha ali um espaço vazio, preenche, né, e essas pessoas, às vezes até sem ser uma pessoa espiritual, ela vai trabalhando para a causa. Terrível, meus irmãos. Enfim, eu vou parar por aqui, né? Porque senão a gente acaba falando algo a mais, aí o vídeo nem passa. Já é bem complicado. Se passou, já é uma vitória nossa. Deixa aí tua opinião, meus irmãos, como você vê tudo isso. Você quer saber mais sobre essas entidades, os nomes delas, a semelhança de diversas culturas que criam vários mitos, né? Mitos, entidades, né? E quando você vai ver, elas pedem exatamente a mesma coisa, né? São responsáveis por grande maldade. Tudo isso está catalogado no Velho Diário do Davi, inclusive histórias pessoais minhas, porque eu fiz o canal, experiências que eu tive, 2 décadas de informação juntas em mais de 400 páginas, lá na Hotmart em 10 vezes. Não é um investimento que você vai perder, meus irmãos. É isso. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui.